Bora que bora, porque Papai do Céu é o nosso convidado principal. Bom dia, Débora Morelli. E hoje é a quarta estratégia com Rogério Souto. Espero que a internet segure em nome de Jesus. Vem pra cá, meu amor. Deus te abençoe. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais essa manhã, por mais essa oportunidade que nós temos de reunirmos e pedirmos ao Senhor para que Ele possa, de alguma forma, falar aos nossos corações e que possamos sair daqui edificados. Graças a Deus, hoje eu tenho um tema para falar chamado ousadia e coragem. Você é mais ousado ou você é mais corajoso? E aí você pensa, né, que os dois são a mesma coisa, na verdade, um complementa o outro. Enquanto ousadia tem mais a ver com aquilo que a gente fala, já coragem é mais voltado para as nossas atitudes. E às vezes você é muito cheio de ousadia, mas tem dificuldade de exercitar sua coragem, ou seja, de fazer com que as suas atitudes fluam. E uma coisa realmente precisa estar muito ligada à outra. Você vê que às vezes a gente tem sonhos, desejos, grandes vontades, né, de realizar coisas que ainda não fizemos, e às vezes a gente só fica nas palavras. Você é ousado para falar, para planejar, mas talvez tenha uma dificuldade gigantesca em executar, ou seja, vai te faltar coragem. E a gente tem tantas limitações, né? É normal que você às vezes até queira fazer algumas coisas, mas na hora do realizar realmente é complicado. Você vê que algumas pessoas romperam barreiras, não ficaram só na ousadia. O encontro do transbordo é algo que já testifica isso. Porque quantos e quantos aqui desejaram ir, mas não puderam ir por alguma situação, que talvez precisou romper a coragem. Claro que o Senhor sabe das nossas limitações, sabe das nossas realidades, o Senhor sabe de tudo. Porém, às vezes, algumas coisas na nossa vida precisam desse efeito da coragem, ou seja, do ir. E o encontro do transbordo foi algo realmente extraordinário para todos que tiveram ali. Porque você sair realmente ali do seu habitat e romper compromissos, romper situações que você às vezes fica imaginando que é impossível você fazer, mas entenda o seguinte: o transbordo, o encontro do transbordo realmente rompeu barreiras. Glórias a Deus por tudo quanto ali aconteceu, por todas as experiências vividas ali naquele lugar. Os nossos corações realmente se encheram com uma alegria gigantesca. Mas voltando aqui para essa questão de ousadia e coragem, Elias é alguém que precisou romper, porque ele tinha uma missão muito grande de reunir o povo de Israel, chamar o povo de novo para a presença. O povo tinha se corrompido, tinha alguém lá, né, governando, que era Acabe, e o pior de tudo, né, Acabe agora estava casado com alguém que desvirtuou ele por completo. Lá em Primeira Reis, o capítulo 18, a partir lá do verso 19, Elias tem um encontro com Acabe, e aí Elias vai e chama ele para a responsabilidade e vai dizendo assim o texto. Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas é tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e cultuastes a Balaíns. Agora, pois, dá a ordem para que se reúna a mim todo o Israel do alto do Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam junto à mesa de Jezabel. Esse homem ele estava reunindo um povo e agora mais aquela galera que fez com que todo o povo se desvirtuasse, né? Era Elias contra 850 homens. É gente demais. Muitas das vezes a gente passa alguns desafios dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, e o teu desafio não é contra 850 pessoas. Às vezes o teu desafio vai ser somente contra o seu filho, sua filha, o seu marido, a sua esposa, alguém do seu convívio,
mas que de alguma forma tem se desvirtuado cada vez mais, e às vezes, querido, é necessário você ter ousadia e também coragem. Que às vezes você pode ficar somente nas palavras, e só as palavras, muitas das vezes, elas não fazem efeito. E agora você tem que ter coragem. O nosso problema maior é que, às vezes, a gente é tão ligado emocionalmente para que não possa desagradar, para que não possa ferir ou magoar, mas entenda o seguinte: peça sabedoria e entendimento ao Senhor, e é Ele que vai estar te conduzindo. Você, às vezes, vai falar coisas que você jamais pensava que pudesse falar, mas para que haja restauração, para que haja realmente é, essa paz que a gente busca em todo o tempo, queridos, alguma coisa às vezes você vai precisar romper, e vai precisar ser a partir de você. Eu fico imaginando lá dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, quando Elias convoca esses profetas, e aí agora ele vai falar, né, do que teria que fazer, do sacrifício que teria que ser feito, e aí ele fala: a gente vai trazer aqui para cá os novilhos, vamos quartejar, porém ninguém vai tacar fogo, não, queridão. Nós vamos agora clamar por aquele Deus que nós cremos. Vocês vão clamar aí pelo Deus de vocês. Eu vou clamar pelo meu. Vocês fiquem à vontade. Afinal de contas, vocês são muito maior, né? Então a tendência é que o Deus de vocês ouça mais rápido esse clamor. E assim Elias fez. Só que se a gente olhar um pouquinho lá para o ambiente, vocês lembram que estavam passando lá por um período de seca extrema. E agora, como é que alguém reúne todo um povo, pede para que encha de água ali naquelas valetas, e não era pouca água, gente. Agora aqui no Rio, estourou uma tubulação aí da SEDAI e nós estamos sem água. Tu já imaginou, Lila? O pessoal fala assim: vai lá, Lila, pega a água lá, pega a água lá da tua caixa d'água para poder provar que existe um Deus todo-poderoso que responde às orações e ao clamor. É difícil, ó. Quando está tudo favorável, tem muita água, é tranquilo, mas num ambiente escasso, Elias estava arrumando um problema sério, porque tu já imaginou se o Senhor não ouvisse ele? Talvez o povo não ia matar ele em si por causa da água que já estava sendo gasta, mas sim pelo recurso que já tinha sido, vamos dizer assim, desperdiçado. Mas ousadia e coragem era algo que estava sobre a vida de Elias. Afinal de contas, ele sabia em quem ele cria. Por isso que você, às vezes, quando for determinado a fazer alguma coisa, você tem que entender que você está indo em nome do Senhor. Não pela sua própria sabedoria, força e coragem, mas entendendo que você está sendo direcionado pelo Senhor. E tem coisas que realmente vai parecer assim, uau, aquele espanto gigantesco. Mas se você está sob a direção do Senhor, queridos, é Ele que vai estar realizando tudo. E assim aquele homem fez, assim aconteceu do Senhor responder. Todo um povo que tinha sido desvirtuado, tinha sido desviado, voltou à presença do Senhor, reconheceu que realmente tem um Deus todo-poderoso em Israel. Às vezes, você vai precisar romper algumas coisas aí. Às vezes, você vai precisar ser esse Elias, entendendo que, ainda que tenha uma ordenança, um poder maior, né, que aparentemente é muito maior, queridos, é somente para te deixar com medo. É o Senhor que vai estar te conduzindo. Entenda que o resultado vai chegar depois, a partir de um sacrifício que talvez você nunca tenha feito, de algo que você ainda não fez, de uma atitude que precisa ser feita para que resultados aconteçam. Às vezes, mesmice é um problema sério. Eu gosto da oração do pastor Cláudio Duarte, de um tempo atrás, que ele falava assim: Senhor, tira-nos do conforto da mesmice e ponha-nos no confronto das mudanças. Mudança precisa de confronto. Mudanças realmente elas vão te trazer aqueles certos incômodos, mas se você realmente está nesse objetivo de mudar o ambiente, querido, você vai precisar de ousadia e também de coragem. Eu gosto daquilo que a palavra de Deus fala lá em Josué, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Josué 1, que às vezes você precisa entender que por inspiração, né? O Senhor fala assim para Josué:
Josué agora vai assumir uma missão terrível, conduzir todo um povo. Moisés morreu, e aí precisa alguém assumir aquele povo lá, né? Entenda o seguinte, né? A gente sempre brinca com isso, sempre fala, onde tem pouca gente, tem pouco problema. Mas aonde tem muita gente, tem o que mesmo, hein? Muito problema. Se às vezes a tua casa tem pouca gente, queridos, você acha que o problema lá já está potencializado. Tudo bem que tem uma pessoa, às vezes, que já vale mais do que milhares, né? Tem gente que é super complicado de lidar. É dificílimo. Talvez você é uma só pessoa que tem aí que ele já vale por mil. Mas entenda o seguinte: a palavra do Senhor diz assim lá em Josué, no capítulo 1, verso 6: Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então, somente ser de fato firme e corajoso. E assim o Senhor vai falando de novo nessa questão dessa virtude. Então, somente ser de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou, Moisés, meu servo. Não te aparte delas nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Queridos, às vezes a gente quer fazer algumas coisas, mas precisa de ter sabedoria, de ter direção. Porque você às vezes até pode ter muita. Obrigado, Ana. Ganhaste teu galardão. Gente, vocês não estão vendo, mas eu estou sendo servido pela Ana. E lá o nosso pastor Felipe sempre fala, quando recebe água, que alguém vai ganhar um galardão. E assim foi com a Ana aqui, amém? Mas que o livro, o verso 8 vai dizendo assim: Mas que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Às vezes você pode ter muita coragem e também ser muito ousado, mas se você tiver agora direcionamento, queridos, vai ficar muito mais fácil. Às vezes você vai entrar dentro de um ambiente e vai lidar com situações dificílimas, mas é você que vai ser aquela pessoa, vai ser canal do fluir do Senhor dentro de um ambiente. Lá na nossa oficina, a gente passa por tantas e tantas situações, nós lidamos com tantas pessoas e às vezes chegam algumas pessoas assim tão oprimidas por situações diversas. Eu me lembro que um dia chegou lá na nossa oficina um homem que tem uma grande empresa, uma oficina muito grande no outro município, e nesse dia ele tinha chegado muito, mas muito revoltado mesmo, porque os motoristas da empresa não tinham aparecido e tinham tantos serviços para serem entregues. E como o serviço já estava acumulado, pessoas reclamando, ele mesmo entrou dentro do carro lá e foi entregar os serviços que estavam prontos. Ele passou lá na nossa oficina para deixar uma caixa lá, e muito revoltado, falando como é que pode, eu pago bem, dou sexta, e os benefícios todos, dananana, e muito chateado. Aí, numa hora dessa, o Senhor te dá a capacidade de você ter ousadia com palavras. E às vezes você falar para alguém que já está inflamado de raiva, queridos, tem que ser somente mesmo com direcionamento do Senhor. Aí eu fui e falei para ele assim, mas isso não é um evangelista? E aí você fala uma coisa dessa, vai mudando o clima. Ele só, mas e o que que tem a ver com isso? Eu falei assim, você já está imaginando que o Senhor está te dando uma oportunidade para que o Senhor hoje saia de dentro da empresa e possa falar da palavra em lugares aonde o Senhor vai levar esse serviço? Hoje você está levando esse serviço aqui para mim, trazendo para cá. Glória a Deus, o ambiente aqui está bem. Mas eu também entendo o seguinte: peça ao Senhor para te levar naquele lugar tribulado, para que, através da sabedoria que o Senhor já te deu na palavra, vidas sejam edificadas através da sua vida. Hoje, quem sabe, você vai chegar em alguma oficina lá para deixar um desses serviços e vai precisar dar uma palavra para alguém que está passando por um momento difícil. Seja o Senhor hoje, o nome dele é Erni, seja hoje, seu Erni, um canal do Senhor por onde você chegar. E aí toda aquela ira, toda aquela raiva que estava com ele, foi se acalmando, e aí ele entendeu que realmente é isso. Às vezes o Senhor usa situações para que a gente saia do casulo, e sair do casulo é complicado, porque você fica muito bem acomodado dentro do seu casulo, está tudo à sua mão, mas às vezes acontecem algumas coisas que é o Senhor que cria, para que você saia desse casulo, seja alguém que vai ser ousado e corajoso para ajudar alguém, queridos. O Senhor capacita cada um aqui. A sala do transbordo é um lugar
para que nós sejamos edificados. Quantas e quantas experiências, eu não estou todos os dias na sala, mas eu tenho uma porta-voz, a minha esposa, gente. Quando eu chego do serviço, muitas das vezes, ela vem com os relatórios e fala, hein? E fala. Quando o pastor Cláudio Duarte é um homem muito cheio de sabedoria, ele fala que as mulheres têm 6.000 palavras ou mais. Você imagina 6.000 palavras dela, mas aquilo que acontece no transbordo, muito mais palavras. Então, a palavra de Deus diz assim: seja pronto para ouvir. E aí é comigo mesmo, eu tenho que ouvir. Tardio para falar, não posso nem tentar interromper para que ela não se perca. Mas louvado seja o nosso Deus, que essa sala ela realmente tem feito é, mudanças significativas na vida de tantas pessoas e ainda vai continuar fazendo cada vez mais e mais. Ela vai crescer cada vez mais e mais através da sua vida, outras vidas serão alcançadas, queridos. E tudo isso para a edificação desse corpo que há de restaurar famílias, casamentos, lares, ambientes antes foram destruídos por situações adversas, mas que serão restauradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas desde que a gente possa entender aquilo que ela está falando aqui na palavra em Josué, nós possamos entender que a palavra precisa estar nos nossos lábios para que nós possamos meditar dia e noite. E o texto vai dizendo assim: deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bons êxitos. Queridos, sempre tem uma empreitada todos os dias. A gente nunca vive o mesmo ciclo o tempo inteiro. Tem dias e tem semanas, às vezes, que são dificílimas, mas quando nós estamos apoiados na palavra, ela vai te trazendo ânimo, vai te resgatando a esperança e entendendo que aquele momento ali é de aprendizado. E a gente tem dificuldade, às vezes, de entender isso, né? Ontem eu estava conversando com o pastor Alexandre, e aí ele estava falando assim, só vitória, só vitória. Eu falei para ele assim, rapaz, essa questão de só vitória é meio complicado. Tem dias, às vezes, que você vai perder alguma coisa, entendendo que você está aprendendo. Porque quando Eclesiastes diz que debaixo do céu há tempo para todas as coisas, às vezes você está naquele período do perder, que a gente gosta do ganhar. Mas a palavra de Deus lhe vai dizendo que há tempo para todas as coisas, tempo de juntar, tempo de separar, tempo de abraçar, tempo de se afastar do abraço. E a gente só vai conseguir entender e superar realmente quando nós estamos apoiados na palavra. E sempre tem um exemplo de alguém aqui que passou por situações difíceis e que foi exemplo para as nossas vidas. Talvez nesse dia, quem sabe, você vai abrir a palavra e a palavra vai ser exatamente para esse momento que você está vivenciando aí. Mas entenda, nós precisamos de tudo. Mesmo quando você está mal, você ainda precisa ser ousado e corajoso para a vida de alguém. Eu gosto também de entender que Davi, um homem que entrou dentro de um ambiente, ele foi para servir, né? O pai dele tinha mandado ele lá para levar pão para a galera que estava lá dentro de uma batalha. E aí, quando ele chega lá, ele chega e ouve um camarada grande pra caramba. Lá na nossa igreja nós temos um camarada grande pra caramba. Um dia talvez você vai conhecer o Tomás. A gente sempre brinca. Tomás é um cara enorme, enorme como pessoa, porque como estatura o bichinho é baixinho, mas a gente ama demais aquele grande, pequeno homem. Mas a gente sempre, quando vai falar de. Eu, pelo menos, né, quando vou falar de Golias, eu sempre trago o Tomás, não como ele seja esse homem que veio lá de Gade, mas essa pessoa grandiosa. E quando Davi chega lá dentro desse ambiente, Davi chega e ele já é até rejeitado pelo próprio irmão. O próprio irmão dele, ele vai falar: "Pô, eu conheço de você, da sua malícia, por que que você está aqui? Está abandonando lá o seu trabalho para ficar vendo aqui a batalha." E Davi, queridos, ele não perde nem a ousadia e nem coragem. Ele chega lá dentro daquele ambiente, ouve o homem fazendo o desafio para os soldados ali, todo mundo está recuado, mas Davi sabe em quem realmente ele serve, e aí ele vai e toma essa missão em tuas mãos, nas mãos deles. E ele vai lá e resolve o problema, vai lá e enfrenta, você já conhece o texto, ele vai lá, enfrenta um homem gigantesco, e é um camarada que ele não veio apenas para intimidar, ele também veio blindado, equipado com todo aquele armamento todo, com toda aquela couraça toda lá, mas Davi não está nem aí para aquele camarada lá, ele sabe em quem ele crê.
É esse que é a nossa maior dificuldade, que às vezes o problema vem, ele vem não somente um grande problema, mas ele também vem blindado. E nós temos dificuldade, né? Quando os nossos olhos contemplam o tamanho, a gente tem dificuldade de continuar seguindo. Eu sei que às vezes na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você tem desafios gigantescos a serem vencidos. Às vezes eles são os visuais, mas às vezes eles são aqueles que você também lê. Por exemplo, quando você recebe aí, esses dias eu recebi uns gigantes a serem vencidos, recebi multas que eu mesmo não fiz. E as multas são grandes, os valores são altos, mas entendendo que eles vão ser pagos. O mais difícil de lidar com isso é o gigante da situação, é entender que vai ser resolvido. Às vezes a gente recebe algumas notificações, situações adversas, às vezes não foi você, mas o problema é grande. Entenda o seguinte, a solução. Às vezes você recebe, quem sabe, um diagnóstico que ele é gigantesco, mas está escrito tão com pouquinhas palavras, mas o impacto é tão grande e te gera um medo muito grande. Mas entenda o seguinte, é o Senhor que está contigo para resolver não somente problemas financeiros, problemas familiares, problemas de ordens diversas. É o Senhor que está contigo em tempo inteiro. Eu sei que é o seguinte, Davi recebe essa missão, sabe dos benefícios que vai ter se concluir a missão, aí o inspira cada vez mais, e assim ele segue, ele vai lá, você já sabe do que vai acontecer, mas eu só entendo, o que me chamou a atenção no texto é que no verso 23, lá em 1 Samuel 17, tem alguém que está querendo, 1 Samuel 17, 23, tem alguém que tenta parar Davi. Diz assim: enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Mas o irmão de Davi, que está justamente ali, Eliabe, ele já vem tentando parar Davi. E às vezes assim pode acontecer contigo aí dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem situações que você tem a capacidade para resolver, mas algumas pessoas, às vezes, os mais próximos vão tentar te parar, mas tem virtudes aí em você que não podem ser desmotivadas a partir de uma palavra. Quando a gente está falando aqui sobre tudo isso, você lembra que eu comecei falando sobre Elias. Elias rompeu aquela incredulidade do povo, venceu os 450 lá de Baal, mais os 400 de Azerá, mas depois uma palavra de uma mulher chamada Jezabel desmontou Elias. Você vê que às vezes você rompe coisas grandiosas, mas uma palavra te trava, de alguém que te põe medo. Ah, querido, se você está seguindo o Senhor, eu sei que tem um esgotamento. Às vezes você se envolve tanto em algo, depois vem o esgotamento. A minha amada, eu percebi que depois do transbordo veio o esgotamento, porque foi muita coisa envolvida, foi muita responsabilidade, foi muito direcionamento, foi toda uma logística, mas vem o esgotamento e a minha missão é orar por ela, assim como você também pode orar por ela, para que ela possa ser recomposta dia após dia. Você vai passar por situações, por isso que é muito interessante a sala do transbordo, é essa questão da comunhão. Vai ter situações, às vezes, que você vai precisar expor. E quando você expõe, aí tem uma quinta da oração, que é aquela que é a recarga para a vida de cada um aqui. Então, tem coisas, às vezes, que você realmente vai precisar falar, e na quinta da oração, entenda o seguinte, queridos: o Senhor vai recarregar suas baterias para que você possa continuar seguindo. E agora aqui, só para encerrar, porque eu tenho muita coisa para fazer lá na oficina, diz assim: ó, a obediência mostra o caminho, mas é a coragem que te impulsiona a concluí-la. Vou repetir de novo. A obediência mostra o caminho. A palavra ela vai te mostrando o caminho através da obediência. Mas se ficar somente pela palavra, queridos, não tiver coragem, você ó, vai pensar bastante, vai falar bastante, vai planejar, vai até criar planos. Mas se não tiver a coragem para romper, queridos, você vai ficar estagnado. Entenda o seguinte:
Dificuldades vão vir, situações vão acontecer, vão te deixar com medo, às vezes, no primeiro momento, mas tudo é possível ao que crer. Todas as vezes, quando estiver difícil, repita essa palavra. Tudo é possível ao que crer. E tem uma promessa muito grande. Mateus, no capítulo 28, a parte B do verso 20, vai dizer que o Senhor estará conosco todos os dias, permanentemente. Ele não vai falar que é somente no horário comercial. É no horário, às vezes, onde você entra para o teu quarto, você fecha a porta, você agora fala com o Senhor, fora de horários. Porque às vezes a gente cria muito essas questões de horários, de momentos. O Senhor vai estar contigo, o texto vai dizer permanentemente contigo todos os dias. Então, se está te faltando ousadia e coragem, peça a Ele para que o Senhor renove, barreiras serão rompidas, testemunhos cada vez mais vão fluir através da sua vida e pessoas serão alcançadas através do seu testemunho, da sua ousadia e da sua coragem. Amém? Prazer assim, Hum? prazer assim. Queridos, todos nós aqui, às vezes, somos alcançados por coragem de pessoas, por momentos de pessoas, por testemunhos das pessoas. E a minha esposa estava comentando justamente sobre alguém aqui que tem tido uma coragem muito grande. Claro que todos vocês aí têm as suas virtudes de coragem. Afinal de contas, vocês saíram de lugares distantes para ir até lá o transbordo. Mas a minha esposa estava falando de uma mulher virtuosa chamada Iracema, que conquistou nossos corações, que mostrou para a gente uma alegria tão grande, mas que de alguma forma, em algum momento, ela também já foi alvejada e vai continuar sendo alvejada, mas a ousadia e a coragem dela vai determinar onde ela vai chegar. Iracema, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você rompa cada vez mais barreiras e o seu testemunho, querido, o seu testemunho vai alcançar cada vez mais e mais pessoas. Vamos orar, queridos. Eu preciso ir embora porque o patrão lá vai reclamar pra caramba. Eu não sou igual o Ru, que tem um patrão maneiraço, né? Lá a onça bebe água. Estou de brincadeira, Ru. Um abração. Vamos orar, queridos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor há de falar com cada um, Senhor, em aspectos tão particulares. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos processos, Pai. Permita-nos, Senhor, que possamos ser ousados e corajosos, que uma virtude seja ligada à outra, Pai. Encha-nos, Senhor, cada vez mais e mais do Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos continuar seguindo e prosseguindo. Que o temor e tremor, Senhor, esteja em todo o tempo sobre as nossas vidas. Pai, toma cada uma família aqui em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando, Pai, esta sala do transbordo e que vidas sejam resgatadas, restauradas, libertas, tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, este dia na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa nos conceder a provisão necessária, Pai, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus servos aqui. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Esta é a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Ousadia e coragem seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meu amor, Amém! Meu Deus, meu marido é um corajoso, um ousado. E você também? Glória a Deus que o Senhor tem transferido essa ousadia para mim e para a sua vida. Beijo no seu coração. A gente se vê amanhã na quinta de oração. Obrigada, família, por estar aqui. Obrigada, Lila. Daqui a pouco está sendo gravada aqui. A gente já pode transferir e compartilhar com o nosso irmão, viu? Beijo, família. Eu amo tchau, tchau, vocês. Pai. Obrigada.